Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao Ler e Falar. Aqui nós vamos ler e falar sobre muitos livros. Eu sou a Laís e este é o seu canal de resenhas. Então, vem comigo! Bora lá, bora ler, bora falar. E hoje sobre o livro 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Então, bora lá! Mas antes de começarmos a resenha, já deixa lá o seu like maroto nesse vídeo, que é para me ajudar na divulgação dele. Já se inscreve no meu canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e compartilha com a galera aí. Bora me ajudar! Gente, o livro 9 Noites, de Bernardo Carvalho, ele é um romance escrito no ano de 2001. Tá? E ele vai retratar a história de várias pessoas, mas o personagem principal aqui é Buell Quinn. Lembrando que eu não sei pronunciar os nomes direito, beleza? Então vamos chamá-los assim. O antropólogo americano Buell Quinn, ele chega no Brasil em 1939, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Veio para estudar os índios da aldeia Craho. Então, para isso, ele vai para a cidade de Carolina, que fica no estado de Mato Grosso, e de lá ele vai para a aldeia Craho estudar os índios. Nessa parte do estudo, ele fica indo e voltando da cidade de Carolina para a aldeia dos Craho, da aldeia dos Craho para a cidade de Carolina. Beleza? Mas, calma lá, não é Buell Quinn que conta a sua história. Esta história é narrada por dois personagens um tanto quanto misteriosos, que você vai descobrir quem são ao longo da história, mais especificamente do meio para o final, beleza? E é preciso prestar muita atenção, porque as histórias se entrelaçam. O primeiro narrador é um pesquisador, um jornalista, que escuta falar o nome de Buell Quinn pela primeira vez num hospital no qual seu pai está internado. Até aí tudo bem, tanto faz como tanto fez. Porém, anos mais tarde, ao ler um jornal, ele se depara com o nome Buell Quinn e dá-lhe um clique, um estalo. E ele percebe, ele remete aquele dia no hospital. Então ele decide pesquisar a história deste antropólogo. Para isso, ele começa a desvendar alguns mistérios de algumas cartas escritas por Buell Quinn antes da sua morte. Isso mesmo, Buell Quinn está morto. Buell Quinn suicida-se em 1939, mas antes ele deixa uma série de cartas, 8 cartas especificamente. Cartas essa, o qual o pesquisador, o jornalista, vai utilizar para desvendar os mistérios da vida de Buell Quinn, ok? Porém, o que vai trazer a gente para a vida e os detalhes da vida de Buell é o segundo narrador, a pessoa que esconde uma das cartas e que escreve outra carta para uma pessoa que ele espera ansiosamente chegar para poder contar alguns detalhes da vida de Buell. Mas esta pessoa não é o narrador. Esta pessoa nem mesmo é sabida quem é pelo segundo narrador, aquele que escreve a carta. Ele sempre se diz quando você chegar, quando você vier, porque nem ele mesmo sabe quem esta pessoa é. Porém, ele narra a vida de Buell, da sua chegada até a sua morte. Ele se suicidou, primeiro cortou-se, depois enforcou-se. E isso, para a época, foi assim um bafão, uma fofoca. Menino, se tinha que ver, virou notícia em tudo quanto é lugar, porque é um antropólogo americano que veio para estudar os índios. Imagine naquela época o cara vai no meio do mato e se mata. Deu ruim? E aqui é muito legal porque você perpassa, você conhece costumes e rituais da aldeia dos índios Craho, escrito, falado pelo o primeiro narrador,
que vai numa imersão para entender a vida de Buell, e pelo segundo narrador, que conta os detalhes da aldeia ditos a ele pela boca de Buell. Fantástico. Então você conhece a vida dos índios, você conhece um pouco da história do Brasil de 1939, como eram as pesquisas, como eram os pesquisadores, como era esta engenhosidade, os cuidados e tudo que aquilo remetia para a época. Recomendo muito a leitura de 9 Noites, um livro aí que é muito pedido em vestibular, que é muito pedido em Enem, que é muito pedido para os estudantes do ensino médio, muito legal. Tentei falar dele o máximo, sem deixar spoilers, porque sim, cada página é uma nova surpresa, cada capítulo um novo mistério desvendado, e você tem que ligar ponto a ponto. É um livro muito cheio de detalhes, por isso que ele é pedido em muitas provas, mas aqui eu tenho uma notícia maravilhosa para você, meu irmão! Você que precisa estudar esse livro para alguma prova, seja ela qual for, e achou esta resenha um tanto quanto ampla, genérica, até por conta do tempo do vídeo, tenho uma notícia para ti. O podcast Ler e Falar. Lá no podcast do Ler e Falar, eu faço uma resenha capítulo a capítulo com os melhores e maiores e insanos detalhes deste livro, para você poder estudar e complementar o seu estudo. Então são episódios não muito longos, não muito chatos, para você descobrir os detalhes e algumas coisas que podem pegar aí para você. Então, episódios de no máximo ali 3 minutos e meio, com ricos detalhes. Então, são vários episódios, porque são vários os capítulos, para você ir estudando, escutando e vendo, complementando. Leia o livro, assista esse vídeo, vai para o podcast e aproveita e passa no Instagram, que lá eu resenho todos os principais personagens deste livro. Me segue no Instagram, me chama lá no podcast, comenta, me deixa um recadinho, vem aqui e se inscreve no canal do YouTube e bora ler, e bora falar e bora resenhar. Tchau!